Olá, estudantes, professores do 8º ano. Sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim. É um prazer estar com vocês aqui para mais esta aula. E hoje eu trouxe um convidado, professor da rede, meu amigo, professor de Filosofia e História, Alexandre. Olá, senhores alunos, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer reencontrar a professora Janaína, colega do passado, trabalhamos juntos. Me chamo professor Alexandre Yamazaki, sou professor de Filosofia e História. E hoje eu estou aqui compartilhando com vocês um bocadinho de conhecimento. Que legal. E aposto que os nossos alunos, né, da nossa antiga escola devem estar assim, super felizes com a presença do professor Alexandre aqui. Olha só. Hoje, professores, colegas que estão aqui acompanhando esta aula, nós continuamos na habilidade de transição, está bem? Então, é a segunda aula sobre o mercantilismo. Vamos aprofundar um pouco mais e fazer uma revisão do mercantilismo, um assunto que vocês, estudantes, já trataram aí no ano passado. Estamos na habilidade de transição. Professores, vamos ler então a habilidade, objetivo dessa aula. Mercantilismo, aula 2. Habilidade do currículo paulista. Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio do mundo atlântico. Objeto do conhecimento, refletir sobre a lógica mercantil e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental. Olha só, pessoal, na última aula nós falamos sobre algumas práticas mercantilistas. Inclusive, eu quero agradecer demais aos estudantes que fizeram a balança comercial favorável e mandaram lá na hashtag #EuNoCMSP. Foi muito legal, Pro. Nós fizemos uma atividade mão na massa e os alunos eles tinham que reproduzir uma balança comercial favorável. E eles reproduziram e colocaram lá na hashtag #EuNoCMSP. Eu estou guardando todas as atividades, porque no segundo bimestre nós teremos lá na nossa aula, como sempre, né, o quadro Protagonismo Juvenil. Aí eu trarei essas atividades para que todos possam contemplar esses alunos tão protagonistas. Sem mais delongas, né, sem mais enrolação, vamos direto à nossa questão disparadora. Dá uma olhadinha aí na tela, pessoal. Olha lá. Atitude historiadora, né? Significa aí que vocês, a partir dessa imagem, vocês vão levantar aí o repertório historiográfico de vocês. Existe nessa imagem, aliás, existe nessa manifestação uma permanência histórica das práticas mercantilistas. É uma pergunta, né? Eu li errado, Pro. Existe nessa manifestação uma permanência histórica das práticas mercantilistas? E aí, pessoal? Eu vou deixar essa imagem com vocês aí eu vou deixar 3 minutos para que vocês leiam toda a imagem, para que vocês se organizem e me respondam. E aí, tem alguma permanência histórica do mercantilismo nessa imagem? O que é uma permanência histórica? São coisas que aconteceram no passado, conceitos que nós trazemos até os dias de hoje, tá bom? Então, eu vou deixar 3 minutinhos para que vocês se organizem e tragam para nós as respostas. Até lá!
Voltamos. Então, muito obrigada a todos que estão participando. Professor Caio Marcel, obrigada. Pessoal, no final da aula tem uma avaliação sobre a aula. Vocês podem colocar lá todos os apontamentos de vocês para que a gente possa melhorar e deixar a aula mais adequada às escolas. Bom, eu tenho aqui uma resposta da professor Sérgio. Ele disse assim, ó, uma característica mercantilista, o protecionismo, ou seja, a proteção da produção agrícola interna do Japão. Tem mais alguma resposta aí para o Alexandre? Tem sim, tem as falas de professores bem protagonistas. Professor Euderson, bom dia da Eudes, da PEI René Caran, acompanhando com os alunos. Muito legal saber que tem professor acompanhando junto com os alunos. Professora Maria Aparecida também. Olá, alunos da E, Capitão Joel Miranda. Vamos lá, força, foco e aprendizagem. É isso que a gente precisa. Professores da PEI, vi muito se manifestando aqui. Também sou professor de PEI, sou da PEI Giacomo. Estou muito feliz aqui em saber que tem professor protagonista também junto com os alunos. Que legal. Então, muito obrigada pela participação de todos. Perfeito, essa é a resposta. Nós temos aqui nessa imagem uma característica do protecionismo. Então, essa manifestação que aconteceu no Japão, ela estava protegendo ali a sua agricultura. Lembram da aula anterior? O que é o protecionismo? É quando o Estado ele protege a sua economia. Como que ele protege a sua economia? Ele cria uma série de tarifas alfandegárias, taxas alfandegárias que dificulta a entrada de produtos estrangeiros. Então, o produto estrangeiro, ele entra, mas ele vai entrar com muitas taxas alfandegárias altíssimas. E, dessa maneira, o mercado interno ele fica mais favorecido, está bem? Então, esse foi um conceito que nós trabalhamos na última aula. Vamos pensar aqui agora em qual contexto histórico está inserido o mercantilismo. Vamos pensar sobre isso? Eu trouxe aqui um texto para vocês. Vamos fazer uma leitura compartilhada na tela para vocês. Olha lá. O mercantilismo, ele desenvolveu-se numa época em que a economia europeia estava em transição do feudalismo ao capitalismo. Foca aqui, pessoal. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a emergência do capitalismo, está bem? Então, nós estamos ainda nesse momento de transição, certo? Eu vou voltar para o texto, dá uma olhadinha. As monarquias feudais medievais estavam sendo substituídas pelas novas nações-estado, centralizadas em forma de monarquias absolutas. Aí temos aí Inglaterra e Holanda. Monarquias absolutas ou parlamentares, né? No caso da Inglaterra, até hoje, nós temos aí uma monarquia parlamentar. Os câmbios tecnológicos na navegação e o crescimento dos núcleos urbanos também contribuíram decisivamente ao rápido acréscimo do comércio internacional. O mercantilismo focava em como este comércio podia ajudar a melhorar os estados. E aí, nós trouxemos, agora para exemplificar toda essa nossa fala, nós trouxemos aqui esse esquema. Ver se dá para vocês enxergarem. Eu vou explicar esse texto de uma forma diferente, que é assim, ó. Vamos pensar aqui o contexto que está inserido o mercantilismo. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Nós tínhamos o Império Romano, que ele era todo, ele estava todo desfragmentado, né? Ele estava todo junto aqui, ó. O Império Romano era um bloco aqui. Mas houve a necessidade de dividir o Império Romano, né, até por conta do tamanho. Então, o Império Romano ele foi dividido em dois. E aí nós temos Império Romano do Oriente, que virou o Império Bizantino, que nós não vamos falar dele agora, tá? Império Romano do Oriente. E o outro pedaço ficou conhecido como Império Romano do Ocidente. É aqui que acontece o feudalismo, no Império Romano do Ocidente. E aí, vamos explicar aqui como que funcionava o feudalismo. Olha só, nós tínhamos no feudalismo uma descentralização política. Por quê? Cada feudo tinha o seu senhor feudal. Exato. Certo? E cada senhor feudal, por sua vez, ele era nomeado por um rei. Era um cargo
e era um estado de total fidelidade e devoção ao rei. O rei, perante as pessoas fiéis, leais a ele, ele distribuía e loteava esses feudos. Esses feudos funcionavam como mini-reinados, onde o senhor feudal tinha controle absoluto, porém, no nosso esquema aqui, ele está submisso ao rei. Certo. Pessoal, tem uma preocupação aqui no chat em relação à máscara. Realmente, aqui a gente não faz as aulas com máscara, estamos em um ambiente protegido, está bem? Então, foi tudo esterilizado. E aí, voltando aqui para a nossa explicação, então, no feudalismo, nós temos uma descentralização, descentralização política, porque nós temos aqui senhores feudais, ok? E o rei, numa figura muito figurativa, né? Que ele tinha um poder mais limitado, certo? Bom, nós temos também uma classe social que está crescendo nesse cenário, que são os burgueses. Esses burgueses, eles não estão inseridos nesse sistema aqui feudal. Eles são pessoas que estão fazendo comércio, eles estão ali mais nas partes urbanas, né? Nas partes mais urbanas. E são os caras que estão fazendo comércio. Só que essa burguesia ela vai enriquecer muito, né? E vai mudar todo esse cenário. Bom, nesse contexto, o que acontece? Nós temos uma questão importante aqui também. O sistema feudal, ele não consegue se manter por muito tempo. Não vai ter terra para todo mundo. Nem todos os nobres conseguem terra. Por quê? Nós temos uma questão aqui, olha só. Vamos pensar que nesse feudo nós temos aqui alguns herdeiros, alguns nobres. E tinha uma questão de primogenitura, ou seja, somente o filho mais velho que vai herdar essa terra. Os outros filhos que não são primogênitos, eles não herdam essa terra. Então, eles são nobres sem terra. Eles podem fazer um movimento aqui. O que vai acontecer com esses nobres que não têm terra? Porque no sistema feudal, somente o filho mais velho que vai herdar a terra. E esses nobres, o que acontece com eles? Eles vão partir aí para novas descobertas. E aí a gente tem as cruzadas, certo, Pro? Correto. Então, esses meninos aqui, eles vão ter que procurar alguma terra para eles. E aonde vai ser isso? E aí é a hora que eles migram para a Terra Santa. Esse é o ponto principal para a gente pensar por que as cruzadas começaram. Não se esqueçam, senhores alunos, né, e os professores que estão participando podem interagir, que a Europa tinha um problema, ela já estava povoada, populada e lotada de gente. Então, vamos lotar aqui, Pro? Eu vou fazer o seguinte, desculpa te interromper, vamos lotar aqui, Correto. Vamos colocar a gente nesses feudos. Eu tinha as terras já todas com donos, a gente tinha estados povoados e uma povoação crescendo cada vez mais, e nós tínhamos aí um contexto que precisava-se de novas terras. Existia necessidade de se buscar novas terras. Como que se dava o poder do rei? Como que o rei era poderoso? O poder do rei era espelhado principalmente no território que ele tinha. Mas os reis não tinham mais território para expandir na Europa. Logo, com o apoio da igreja e com influência religiosa, começa-se um discurso. Precisamos recuperar a Terra Santa. A nossa querida Terra Santa, que está na mão dos infiéis. E esse discurso, construído historicamente pela igreja, cai tão bem para os reis que queriam novas terras, que logo esses reis e essas pessoas que tinham poder, mas não tinham terras, começaram a organizar e patrocinar novas cruzadas. É nesse momento que nós temos a construção e a ida de várias cruzadas. Tivemos um total de 12, algumas cruzadas marginais, que foram cruzadas não oficiais. Tivemos uma curiosa cruzada dos mendigos, que foi uma cruzada criada por um beato, um líder religioso. Como nós temos vários líderes religiosos hoje, existia um certo messianismo na Europa medieval.
E esse líder messiânico, ele convoca o povo à cruzada. E essa convocação dele não era uma convocação real, era uma convocação popular. Vai surgir a cruzada dos mendigos. Então imagina, essa cruzada, juntou um grande número de pessoas, transeuntes, bêbados, homens, mulheres e crianças, que, acreditando na ideia de recuperar a Terra Santa, para recuperar a cristandade, a fé cristã e até ter o perdão dos pecados, abraçaram a empreitada das cruzadas. A gente vai ter uma fantasiosa cruzada das crianças, né? O professor Alexandre falou aqui, ó, teve a cruzada das crianças. Sim, que vão ser as cruzadas marginais. As cruzadas das crianças, eu vou falar rapidinho para não tomar tanto tempo. Teve um fato curioso, né? Na construção das cruzadas das crianças, um certo rei na Europa teve um sonho, que ele via o menino Jesus no sonho dele. E a cruzada acontecendo, ele entendeu que aquilo era um sinal. Ele lotou um navio de crianças e mandou para as cruzadas. Metade morreu no caminho, nos barcos, nos navios, né? Assim como a cruzada dos mendigos foi totalmente um insucesso. Imagina uma cruzada com gente despreparada, com gente transeunte. Eu brincava com os meus alunos que devia ser uma cruzada, parecia com Walking Dead. Imagina um bando de mendigo, um bando de gente ali sem treinamento, sem roupa militar, avançando numa cruzada. Então, tivemos uma infinidade de algumas aí cruzadas marginais e oficiais. O que é importante a gente entender? A briga pelas cruzadas era para recuperar a Terra Santa da mão dos infiéis? Não. Era uma busca por terras e poder. Um rei era poderoso pela quantia de terras que ele tinha. Certo, Pro? Certo. E o professor José está dizendo assim, ó, não existia o poder centralizado, mas o senhor feudal ele era submisso ao rei. Sim, ele era submisso ao rei, mas vocês estão vendo aqui que o poder não está centralizado? E aí, dentro desse contexto que o professor Alexandre explicou aqui das cruzadas, ele vai falar depois um pouquinho do fracasso das cruzadas, nós temos agora uma nova organização acontecendo aqui, ó. Esses feudos, por conta de vários problemas, e a gente não vai se aprofundar nisso agora, porque o nosso objeto aqui é o mercantilismo, esses feudos eles começam a se juntar em estados. Tá vendo? Ó, eles ficam mais fortes quando eles se juntam. Eles começam a se juntar em estados. Então, o que são esses estados? Né? São feudos que se juntaram para ficar mais fortes. E aí, sabe esses carinhas aqui, ó, os burgueses, que estão agora em ascensão? Porque no feudalismo, eles eram meio que a parte do sistema, eles estavam ali meio que excluídos, né? Por uma questão também da religião e tudo mais. Bom, agora, esses burgueses, essa ascensão da classe burguesa, ela vai reorganizar o cenário econômico, político, social da Europa. Nós temos esses burgueses que estão enriquecendo muito por conta das cruzadas, eles foram até as cruzadas, eles enriqueceram demais, eles fazem todo o comércio, e agora eles vão se aliar a este rei aqui, né? Que antes tinha o poder bastante descentralizado, agora ele se torna um rei absolutista. Inclusive, nós temos aí o rei Luís XIV da França, que a frase dele assim é: o Estado sou eu. Né? Isso resume tudo. O Estado sou eu. Então, nós temos aqui um rei absolutista. E agora, esse rei, neste cenário, ele tem mais poder. Os feudos se juntaram, certo? Nós temos aqui um crescimento demográfico muito grande na Europa. Nós temos essa questão, né, que houve aí as cruzadas. Na sequência, o professor vai falar um pouco sobre a derrota, o que aconteceu, né? Teve um fracasso das cruzadas, não deu muito certo a coisa toda. Temos aqui uma elite burguesa muito enriquecida, que, junto com esse rei, vai criar uma série de normas para regulamentar o comércio. O mercantilismo é isso, é quando são conceitos, são práticas econômicas para fortalecer esses estados, esses novos estados europeus. E aí o professor pode falar um pouquinho do fracasso, né, das cruzadas, né? A gente teve um fracasso, não deu muito certo a coisa toda, né? Sim, a Pro Carmen mandou aqui no chat, bem legal, ela complementou falando que a burguesia está aparecendo com a expansão do comércio. Sim, bem lembrado, professora. Nesse intervalo todo, os burgueses estavam circulando. Os burgueses estavam trazendo o mecenato, a arte, a cultura, estavam patrocinando a arte, eles estavam ali circulando nesse cenário e se fortalecendo
cada vez mais e ficando cada vez mais ricos em comparação ao rei, que era uma figura que começava a perder cenário e imagem para os burgueses, que inclusive patrocinavam grandes festas. Bem legal que a Pro Carmen trouxe. Sim, as cruzadas tiveram uma decadência. Reparem que, quando a gente fala de cruzadas, eu vou fazer uma comparação com os tempos modernos, manter uma guerra é caro. Não só caro começar, mas a logística. E reparem que, durante toda a construção das cruzadas, os cruzados tiveram vários problemas, entre eles a logística. Imagina abastecer um exército daquele tamanho, que ocupava um território inimigo, se proteger desses inimigos que ainda estavam lá, das investidas, né? No caso aqui eu estou falando dos muçulmanos, e existiam várias táticas muçulmanas de enfrentamento aos cruzados, que também enfraqueciam eles, e as linhas logísticas. Além de tudo isso, né, a cereja do bolo, entre os cruzados existia uma disputa interna pelo poder. Várias vezes na tomada da Terra Santa, eles não se entendiam quem ia ser o governador da Terra Santa, né? Quem ia ser responsável pela Terra Santa. E entre os cruzados, a gente já tinha um conflito político desgastado, com um problema logístico para abastecer um exército desse tamanho. E aí, assim, professores, eu quero agradecer aqui o professor Alexandre, que ele falou assim, ó, as cruzadas tiveram um custo altíssimo para os países europeus, realmente. Então, assim, professores, aqui nós estamos passando aqui um contexto histórico onde está inserido o mercantilismo, está bem? Poderíamos aqui usar vários outros objetos de conhecimento, mas nós estamos aqui neste contexto histórico, ok? Eu vou passar para vocês uma tela, dá uma olhadinha. São muitos objetos do conhecimento aqui, mas nós selecionamos um hoje e falamos sobre ele. Mas em qual contexto histórico está inserido o mercantilismo? Aqui, neste momento de renascimento comercial e urbano, surgimento de um novo grupo social, que é a burguesia. Aí nós temos o fracasso das cruzadas, a peste negra na Europa, que vai matar aí 1/3 ou mais, né, da população europeia. Nós temos a desmoralização da nobreza, o fortalecimento da figura dos reis e as primeiras monarquias centralizadas na Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Então, o mercantilismo ele é essa transição entre o feudalismo, o sistema feudal, e esse novo capitalismo, né? É uma transição de 2 períodos históricos. Nós fizemos um recorte neste momento histórico para mostrar um pouquinho onde está inserido também o mercantilismo. Sobre práticas mercantilistas, nós falamos na aula anterior, onde explicamos o que é o monopólio, a balança comercial favorável, entre outros conceitos econômicos do mercantilismo. Bom, daqui, fazendo um resumo assim, para encerrar a nossa aula, é importante dizer o seguinte, esse rei absolutista, aqui, esse carinha aqui, muito poder aqui nas mãos dele, ele vai regulamentar toda a economia. Aqueles carinhas que estavam à margem do sistema lá na Baixa Idade Média, os burgueses, a partir de agora, eles vão ditar as novas regras de mercado. Na próxima aula, vamos falar sobre a emergência do capitalismo e vamos falar um pouquinho mais dessas classes que surgiram. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. No final da aula, vocês pontuem aquilo que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Estamos aqui para melhorar sempre. Muito obrigada, professores que estão aqui conosco. Professor Alexandre, obrigada pela sua presença. E tchau, tchau, né? Tchau, tchau, gente. Abraço a todos. Abraço à turminha lá do Aires, aos meus alunos do Jácomo, minha família Jácomo, e aos professores da rede estadual que estão aí acompanhando a gente. Abraços. Tchau, tchau, pessoal.